Muito boa tarde, senhoras e senhores. Três Neurônios novamente, programa 139. Estamos aqui fortes e firmes para falar sobre as barbaridades que ocorrem do lado de fora do Clube Nacional. Aqui dentro é tudo paz, tranquilidade. Opa! El Edém. El Vergel. Lá fora, El Merdel. Bom, vamos lá, Pedrinho. Eu queria aproveitar nesse programa, eu falo demais, e dar a voz mais ao Pedrinho, porque o Pedrinho é um especialista. Eu morei no Chile, ele morou na Argentina durante um tempo. Ele tem vários amigos lá e ele, como nós estamos nas vésperas do que pode ser uma grande cagada na América Latina. Eleição na Argentina é domingo. É domingo. Então, o Pedrinho tem conversado a diário com pessoas influentes da mídia na Argentina, da mídia correta, não da mídia vendida. Então, vou deixar ele falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que se nos apresenta para o domingo. Bom, Pedrinho, vocês vão ver isso depois do domingo. Vão ver na segunda, mas tudo bem. Já vão ver com a coisa acontecida, mas nós estamos gravando antes da coisa acontecer. Então, só para fazer um pequeno cenário histórico, a Argentina teve os seus anos dourados de 1870 a 1930. De 1930, depuseram um presidente eleito lá e aí começou uma série de barbaridades até o Perón tomar conta por volta dos anos 50. E o Perón está morto já há mais de 50 anos e continua mandando na Argentina. E ele virou uma espécie desses elixir paregórico que serve para tudo, para o encravada, cárie e tudo. Então qualquer idiota lá usa a bandeira do peronismo. Então tem mais facções peronistas do que qualquer outro ramo de atividade que tenha várias vertentes. E agora, o governo anterior ao do Macri, que era do casal Kirchner, primeiro o marido, Ernesto, depois a senhora, e eles cagalharam com a Argentina. Aí já vinha adiante um pouco, porque o anterior também, que dizem que era chefe de tráfego de cocaína, mataram o filho de helicóptero lá. O Menem, né? O Menem. Não, mas o Menem ainda ele era mais inteligente. E ele então fez a lei da convertibilidade que garantiu uma década de expansão na Argentina. É verdade, isso é verdade. E depois, com o fim da convertibilidade, porque o governo descumpriu as regras da lei da convertibilidade, a Argentina entrou num colapso. Foi novembro de 2001. No Natal, entre o Natal e o Ano Novo, a Argentina teve 4 presidentes. Então vocês veem a crise institucional, né? E desde a decretação do tal Corralito, a Argentina ficou quase 25 dias sem banco. E quando acabou a lei da convertibilidade, o peso que valia $1, Todo mundo perdeu. Quando reabriu, valia um dólar 4 pesos. Quer dizer, todo mundo perdeu 75% dos seus investimentos do dia para a noite. E aí veio uma crise monstruosa, que foi aproveitada pelos espertalhões lá que souberam se articular. Primeiro o tal de Dualt, depois veio o Néstor Kirchner, depois a Cristina Kirchner. Aí a população não aguentava mais, em 2015 elegeram o Maurício Macri, que também não era assim, nenhuma maravilha. O pai dizem que estava em composição com o Menem nos assuntos das grandes privatizações lá, etc. Mas ele tentou dar uma educação melhor para os filhos. O Maurício Macri estudou no melhor colégio da juventude dourada da Argentina, que é o Colégio Newman, né? E já falamos sobre isso em programas isso. passados. E agora, mas o Maurício Macri, ele foi eleito por uma coisa, e ou por deslumbramento, ou por incompetência, ou por idiotice, não fez. Então não tomou nenhuma medida importante para melhorar a Argentina. E agora, 4 anos depois, o
pessoal está desiludido com ele. E é importante para a gente, porque essa eleição determina. O Macri é um cara de direita, a Kirchner... Não sei se ele é de direita. Eu, na minha opinião, eu vou falar com toda a liberdade para vocês, ele é um deslumbrado. Então, ele por um acaso se aproveitou de uma onda anti-kirchnerista e foi eleito. No primeiro dia já fez o que não devia. Pela lei argentina, um presidente eleito não pode andar em aeronaves particulares de terceiros. Ele pegou o helicóptero lá de um empresário, que tem uma área maior que a Bélgica, lá na Argentina, e foi lá passar um fim de semana com o empresário. Pegou muito mal, porque o sujeito não é muito bem visto lá na Argentina, o anfitrião. Enfim. Mas importante, Pedrinho, independente de ele ser direita, ele, pelo menos ele não fazia parte daquele grupo, do grupo que fazia parte do Fora de São Paulo, Cristina Kirchner, etc. Ele está mais alinhado com o nosso atual presidente. Exatamente. Não, agora ele cometeu um erro fatal. Ele recebeu no gabinete dele, no Palácio do Governo, na Casa Rosada, o líder dos piqueteiros. Seria a mesma coisa que receber o Stedley ou o Boulos. E aí ele se desmoralizou. Exatamente. Então agora é muito provavelmente que ele vai perder. Só que por uma questão de raiva pessoal contra a Cristina, ela não teve coragem de postular ela como cabeça da chapa. Ficou de vice, achando que depois vai matar ou bigodear o Alberto Fernandes para ela assumir a presidência. Só que esse Alberto Fernandes parece que é um homem muito inteligente. Então é capaz dele fazer o que o Macri deveria ter feito. Um governo de absoluta austeridade, recuperação econômica e de recuperação de credibilidade. Isso é muito importante, porque essa visão tua é uma visão de quem morou lá, de quem conhece a fundo a sociedade, como é que funciona. Então, isso que você está falando, que é uma visão que eu não tinha, confesso, como vocês eventualmente estão tendo agora, existe então, você acredita, a possibilidade de que, sendo eleito esse Alberto Fernandes, ele faça um bom governo e não se alinhe aos globalistas. Porque é uma questão de sobrevivência. Então eu acredito na inteligência das pessoas. Mais do que na sobrevivência, eu acredito na vaidade. Se ele conseguir melhorar a Argentina de uma forma substancial, ele entra para a história como salvador da pátria. Pois é, mas a gente está vendo que aqui no Brasil também é a mesma coisa. Se o Bolsonaro conseguir arrumar o Brasil, ele entra para a história. Um cara que já entrou para a história aqui, e que não tem um contraparte, acredito eu, talvez você conheça, que não tem um contraparte na Argentina, é o Moro. O Moro aqui já entrou para a história. Mas por outros motivos, né? Porque aqui começou uma campanha contra a criminalidade séria. Tanto que gente que jamais pensou que ia frequentar uma prisão está preso até hoje. O ex-presidente da Câmara, que comandou o impeachment da Dilma, está preso. Eu até num dos programas passados fiz a pergunta, e o que acontece com o Temer? Nesse programa eu já posso dizer o que acontece com o Temer. Ele foi inocentado das acusações pelas quais foi bem inocentado. O problema tampar o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira. Porque a vergonha, eu vou falar com todas as letras, o câncer do Brasil é o Poder Judiciário. Porque tem os arquicorruptos, os senhores já podem imaginar quem são. Tem só os idiotas, que são os menos perigosos. E tem os preguiçosos, a grande maioria. Então eles não leem as petições que os advogados fazem. Quem faz o trabalho são as secretárias deles. Outro dia eu vi um advogado que, para mostrar isso, no meio de uma petição, colocou uma receita de pamonha. Não, é mal comparando, é como o Estadão, quando na época da censura, publicava poesias de Camões, receitas, tudo mais. Nas matérias, nos espaços das matérias censuradas. Ali até tinha uma razão, até de sarcasmo, que a gente sabia, a gente na época, a gente via que aquele artigo que estava ali estava no lugar de alguma sujeira que não deixaram publicar. Exato, ou de sujeira ou de uma verdade que não deixaram publicar. Quando eu me refiro a sujeira do governo. Mas isso tudo, aqui, bem ou mal, nós fomos salvos pelas Forças Armadas de 64. Eu era menino, tinha uns 15 anos,
participei da marcha da família com Deus pela Liberdade. Eu acho que o Wilton também. Eu também. Então, o que aconteceu depois é o seguinte. Como é que eu vou explicar isso? Eu fui contra o regime que veio depois. Eu não fui contra as atitudes tomadas, politicamente tomadas, a melhoria do Brasil, a arrumação da nossa economia de 47ª, 8ª economia do mundo. Não fui contra isso. Eu fui contra a perpetuação no poder. A perpetuação no poder eu sou contra, seja da direita, da esquerda, do meio ou da casa do chapéu. Não tem essa de... Eu sou o chefe da brincadeira, é o Evo Morales, o Maduro, qualquer vira ditadura. Então, eu fiquei contra os militares nesse aspecto. Hoje, eu me penitencio numa série de coisas. Hoje eu sou a favor de uma intervenção militar, porque é o único jeito de arrumar essa porcaria, pô. Porque nesse meio do caminho foi feita uma Constituição de tarados, que é a Constituição de 88. Certo? Agora, mesmo a Constituição de 88 prevê, no seu artigo 142, a possibilidade do Presidente da República decretar uma intervenção constitucional para afastar os inimigos, traidores, vagabundos e ladrões das máquinas administrativas dos três poderes. Convém deixar claro o seguinte, que o crime que esses caras estão cometendo, e aí vem STF, vem Congresso, vem os políticos em geral, vem um bando de gente, esses crimes, eles podem ser enquadrados. Eu não sou advogado, Pedrinho mas também não é dessa área, não é criminalista, mas isso pode ser considerado crime de lesa pátria, crime de traição e crime de traição. Está previsto no Código Penal Militar que tem até pena... 357, pena de morte. Pena de fuzilamento. Então eles estão brincando com fogo, é isso aí. Eles estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo, mas está faltando, e eu também falei isso no programa passado, acho que o Pedrinho concorda comigo, está faltando a caneta e os culhões. Tem que decretar. Tem que decretar. Não, mas isso tudo, essas coisas, o Bolsonaro já passou para a história por dois motivos. Primeiro, porque ele foi abençoado por Deus. O grande médico que o operou já 4 vezes, diz que ele não morreu por milagre. Isso dito pelo mais brilhante cirurgião no momento no Brasil. Né? Bom, segundo, que ele ficou em convalescença, teve menos espaço para falar besteira na televisão. E a comoção que foi causada com a tentativa de assassinato dele, o elegeu. Então a facada elegeu o Bolsonaro. Né? Isso sem dúvida. Agora, e aí o que aconteceu? Ele foi militar do Exército, então ele segue a ética militar. Formou-se na Academia das Agulhas Negras e é respeitado qualquer outro militar. De patente maior ou menor, existe uma ética militar. Sim, porque hoje ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e acabou. E o que acontece? Chamou generais brilhantíssimos para compor a equipe dele, tá certo? Só que como a máquina está infiltrada no segundo, no terceiro escalão, os caras dão uma ordem e os caras não cumprem. Né? Então, se não fizer intervenção, não tem como dar operacionalidade para a máquina administrativa. Para deixar claro, o que muita gente fala, que o governo é uma porcaria, etc., que fala hoje, convém deixar claro o seguinte, que o que o Bolsonaro, goste ou não dele, o que o Bolsonaro colocou lá em volta dele, os ministros que ele que colocou, tudo isso está funcionando relativamente bem. Dentro da medida do possível. Dentro da medida do possível, porque daí para baixo depende de outras pessoas que estão no Congresso, Senado, na Câmara, etc. Tal, e no STF, que brecam tudo. Bom, o que ele fez, até onde nos interessa, o que o Bolsonaro é responsável, está ok. Agora, o que ele não é responsável é o seguinte: o Congresso foi o povo brasileiro que elegeu aqueles pilantras que estão lá. Os não pilantras, me perdoem, claro que existem não pilantras. Mas elegeu porque o nosso Código Eleitoral não permite candidatura avulsa. Exatamente. Então, o vagabundo tem que pagar para o dono, entre aspas, do partido para ter legenda. Senão não consegue nem disputar a eleição. E aí é o seguinte, aquilo lá não é assim que o cara
se dedica ao país. Aquilo é um emprego, ele consegue um emprego onde ele vai ganhar super bem, porque ele vai fazer maracutaias, facilitar a vida pela das pessoas. rachadinha, ele nomeia os assessores, exatamente, que tem que devolver 3/4 partes. E aí, quando a gente olhar para isso e pensar assim, aquela história de onde está o Queiroz, que o Bolsonaro muito bem disse está na casa da sua mãe. O Queiroz estava no esquema da rachadinha, os caras estão, infelizmente, sabe, é o que o Pedrinho disse num outro programa também, sabe, os filhos, depois de uma certa idade, você não comanda mais. Então, é só rezar para que a cagada não seja muito grande. Exatamente, aí nós vamos ao programa anterior, use o papel higiênico, porque a cagada está em todo lado. Então é o seguinte, eu tenho uma amiga respeitável, foi minha redatora durante muito tempo, que fez um comentário para mim a semana passada sobre as coisas que eu escrevo no Alerta Total, dizendo assim, pô, Hilton, mas entregar para as Forças Armadas de novo, né? Sim, porque não tem outro jeito. Não é que eu queira, nem que eu goste, não é que eu ache que, sabe, os milicos, tem gente que acha que os milicos são o que tem de melhor. Eu não acho, está cheio de gente burra lá. A diferença do Chile, que o cara vai para as Forças Armadas e a família inteira festeja, porque aquilo lá são famílias de elite e as Forças Armadas são prussianas. Os caras são inteligentes, aqui tem um nível lá em cima que é inteligente, os generais, etc., os que fizeram agulhas negras. Inteligente. Agora, todos, pelo menos todos que eu conheci, graças a Deus, são patriotas. E patriotas. Então, o que acontece? O Bolsonaro é um homem de coragem, que enfrenta tudo. Sim. E é um patriota. Então está ótimo. O resto, tudo, nós estamos 1000 pontos melhores do que estava na solução anterior. Pedrinho, se me permite, quando a gente pensa em Forças Armadas, essa elite que estudou em agulhas negras, como o Bolsonaro, como os generais, como o general Heleno, como o nosso amigo general Mourão, essa gente extremamente capaz e inteligente. Só que eles comandam um exército que eu tenho amigos que vão ficar putos comigo, mas um exército que não tem armas, porra. Eu também não sei, eu acho que a história é um pouco de esconder o leite. A vaca esconde o leite. Eu não sei, não posso dizer com certeza, mas o que eu ouço há anos é que está sucateado e que... Bom, você pode desmoralizar as Forças Armadas. Então é o seguinte, eu tenho, e a maioria dos nossos soldados, muitos deles iam para o exército para poder comer. É isso aí, é estado de miséria. Diferente. Agora, quer dizer, no Chile o cara vai, ele é de uma família tradicional, etc. Tem boa comida. Não sei se também é uma coisa elitista isso. Aqui o brasileiro é o povo mais inteligente, mais criativo do mundo. Então, o que eu critico o ministro da Economia é que ele criou uma cortina de fumaça chamada reforma de Previdência para os congressistas tentarem chantagear o Bolsonaro. Sim, ele criou a arma, ele entregou a arma para os chantagistas. O chantagista hoje tem a arma. Por quê? E ele é comprometido com os bancos. Então, em vez de atacar o desemprego, que é a coisa mais importante, não, ele fica com essas perfumarias. E bombardeou outras iniciativas do governo. Então, esse sujeito precisa ser trocado, não sei, independentemente das qualidades pessoais dele. Eu não o conheço, não conheço pessoalmente, mas ele é ligado ao sistema bancário que vem espoliando o povo brasileiro e o governo. Vamos deixar claro que a gente não está nem levando em consideração a competência ou não competência dele. Ele pode ser extremamente competente. O problema é o engajamento. Ele deu a arma aos bandidos. O presidente não pode fazer nada porque a porra da reforma da Previdência tem ele contra a parede. É isso. E não deu para fazer nada e nós estamos no 10º mês já do governo do Bolsonaro. Fez muita coisa, vamos deixar claro. Não, só não lotear os ministérios para os grupos de interesse é uma benção, mudou da água para o vinho. Tá certo? Verdade. Então, e outra coisa, aqui a grandeza do Brasil é de tal ordem. Eu, por uma série de razões, consegui viajar um pouquinho aqui. Então, nem o tio Patinhas teria um número para dizer o tamanho da grandeza do Brasil. 4 milhões é pouco. Então, tudo isso que as pessoas se impressionam,
roubou 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Para o Brasil, peanuts, exatamente. O que não pode é o mau exemplo, que nós tínhamos todos os dias em todos os níveis. Isso acabou, né? O Bolsonaro dá a cara para bater, não deixa barato, tomou, levou, tá certo? E pronto. Tua mãe está com o Queiroz. A mãe está com o Queiroz, que é ótimo. Tá Queiroz está com a tua mãe. Aquela brincadeira de fazer arminha, né? Como que é disso? Você não tem o direito da legítima defesa, como teve uma vagabunda, disse que você não pode reagir, você tem que deixar o ladrão te matar, o bandido te matar. Quer dizer, isso é para mim a gota d'água. E por isso é que vai ter encrenca. O dia que lincharem um juiz qualquer, de qualquer nível, na rua, por indignação, aí ninguém segura mais. Muito bem, Pedrinho. É isso aí. Roar. Nós somos umas feras, hoje nós estamos mostrando as unhas. Roar. Um beijo para todos, Muito clica obrigado. no sininho, compartilha, faz o que bem entender, xinga a gente, conversa, vem para cá. Tamo junto. É isso aí. Um beijo para todos. Tchau, tchau.